Oi pessoal, vamos começar agora essa videoaula, que faz parte da disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais da professora Nelise. Meu nome é Vitor e a gente vai ver juntos aqui uma introdução às propriedades mecânicas dos materiais. Como base desse conteúdo eu usei o livro do Carster, então vocês podem encontrar uma discussão mais aprofundada sobre todos esses temas que a gente vai ver aqui agora no livro. Bom, vamos começar então. Primeiro, a importância de conhecermos as propriedades mecânicas de um material, ela vem do fato de que esses materiais devem suportar diferentes tipos de cargas durante o seu uso. Então, a seleção de um material para uma aplicação estrutural, ela deve contemplar uma combinação característica dessas propriedades que permitam a ele suportar as tensões criadas no seu corpo devido às cargas às quais ele será submetido durante a sua vida útil. Essas cargas elas podem variar muito em intensidade, repetição ou mesmo tempo de aplicação. Elas também podem ser de diferentes natureza. Elas podem ser, por exemplo, cargas de tração, ou seja, são forças perpendiculares atuando em direções opostas, como a gente vê aqui na primeira imagem de um bar, um restaurante sendo suspenso por um guindaste. Bom, esse tipo de carga, de tração, ele é bem característica desse tipo de aplicação, onde o peso de uma estrutura ele é suspenso por cabos, como também nos elevadores. Porém, as cargas de tração elas não necessariamente são verticais, mas entretanto elas atuam sempre no mesmo eixo em sentidos opostos. A segunda foto aqui é uma foto que mostra o Museu do MASP em São Paulo, que é conhecido pelo seu design arquitetônico, que forma um grande vão sustentado apenas por 4 pilares. Esses pilares então, eles descarregam todo o peso da estrutura, sendo constantemente submetidos a uma carga de compressão extremamente elevada. Bom, existem ainda também as cargas de torção, que são muito comuns em eixos de transmissão e engrenagens. E por fim, as cargas de cisalhamento, que a gente vê aqui na imagem mais à direita, em uma estrutura metálica com partes aparafusadas. Nesse caso, então, os parafusos, nesse tipo de aplicação, sofrem a carga de cisalhamento, que é basicamente uma carga de corte gerada pela aplicação de forças paralelas em sentidos opostos. Bom, então a reação de um material à aplicação de uma força, ela é percebida na forma de uma deformação. E essa deformação sofrida pelo material, ela pode ser uma deformação temporária, também chamada de deformação elástica, da qual, ao final da aplicação da força, o material é capaz de se recuperar, retomando a sua forma inicial. Essa característica ela é facilmente, muito comum, muito vista em polímeros, como o hidrogel aqui da imagem à direita. Entretanto, todos os materiais apresentam algum grau, ainda que mínimo, de deformação elástica. Mas dependendo do material, essa deformação ela pode ser uma deformação permanente, que também é chamada de deformação plástica, da qual, dessa deformação, então o material ele não pode se recuperar, mesmo quando encerrada a aplicação da força. Aqui a gente vê uma lata de alumínio amassada, mas a gente vê esse fenômeno muito comumente no nosso dia a dia. A gente sabe que depois de amassados alguns objetos, eles nunca mais retornam à forma original, não importa o que a gente faça. Bom, seguindo então, essas deformações do material elas são desejadas até certo ponto, porque para que o material seja capaz de absorver o estresse mecânico criado durante a sua aplicação. Por isso, então, conhecer o comportamento dado pelas propriedades mecânicas do material é extremamente importante para impedir que falhas causadas por uma deformação excessiva ocorram durante o uso normal desse material. Como exemplo, a gente pode analisar o material que são feitas as asas de um avião. Se o material não for rígido o suficiente, ou seja, se ele for um material muito flexível, as asas elas não serão capazes de dar sustentação para o avião durante o voo. Por outro lado, se o material das asas também, se ele for muito dúctil, essa asa ela vai empenar logo após a força de aplicação, a força aplicada a atingir a tensão de escoamento. E por fim também, as forças que permitem o avião se manter em voo são extremamente elevadas, e se o material não for forte o bastante, as asas vão quebrar. Isso será definido também por outra propriedade mecânica, que é a tensão de ruptura do material. Então, como conhecer essas propriedades mecânicas? Uma forma de conhecer as propriedades mecânicas do material é através de um ensaio onde se mede a deformação causada num corpo de prova pela aplicação de uma força crescente.
Esse comportamento do material ele pode ser analisado então em um gráfico que é conhecido como o gráfico da curva de tensão versus deformação. O ensaio mais comum para análise da relação entre a tensão e a deformação de um corpo é o ensaio de tração, que a gente vê aqui no vídeo um metal, provavelmente uma liga, sendo tracionado pelo equipamento que possui um extensiômetro, que então é capaz de acompanhar o alongamento gerado no corpo de prova. Normalmente, o ensaio então, ele é levado até a falha do material, onde acontece uma fratura que a gente pode ver ali no vídeo, e é também o momento onde a curva que está sendo gerada, à direita da imagem, ela vai se encerrar. Bom, então, o que essa curva, né, representa e pode nos dizer? A equação aqui de baixo, ela representa matematicamente o que acontece com o corpo de prova, que passa de um comprimento inicial, em um estado inicial de repouso, para um comprimento final provocado pelo estresse mecânico imposto pela força de tração do equipamento. Como a força de reação do material ela é dependente da área da seção transversal do corpo de prova, a resposta do ensaio ela é plotada com o gráfico da tensão versus a deformação e não da força. Isso é importante porque as características do material sob as mesmas condições elas serão sempre as mesmas e a curva vai apresentar o mesmo comportamento. Mas a magnitude da força necessária para uma determinada deformação ela é dependente da área onde essa força é aplicada. Então, por exemplo, o mesmo alongamento em um corpo com a área de seção transversal 2 vezes maior requer a aplicação de uma força também 2 vezes mais intensa. Então, a gente vê três curvas, né, algumas curvas aqui de tensão e deformação de metais, polímeros e cerâmicos. Embora cada material apresente uma curva de tensão e deformação única, a gente percebe que a curva apresenta um formato característico, com alguns pontos então que se destacam conforme a evolução do ensaio. Pois bem, aqui a gente pode analisar um pouco melhor esses pontos e fazer algumas constatações. Olhando para a curva, a primeira coisa que fica evidente é que a gente pode perceber dois comportamentos distintos. Um linear, que a gente vê aqui destacado nessa caixa verde, e o outro não linear, logo subsequente a esse primeiro comportamento. Bom, essa fase onde a deformação ela é proporcional à tensão aplicada, nós chamamos de fase elástica. Dentro dessa fase, o material ele ainda tem a capacidade de se recompor da deformação sofrida caso a força aplicada seja removida. A inclinação dessa reta ela deve variar para cada material, sendo então que alguns materiais vão exigir uma tensão muito maior do que outros para apresentar o mesmo grau de deformação. Então, assim, o comportamento elástico ele pode ser descrito matematicamente como uma função da tensão em função da deformação sob a influência de uma constante de proporcionalidade que a gente chama de E. E essa constante que governa a inclinação da reta, o E, nos dá um módulo de elasticidade. Esse módulo ele pode ser pensado então como a rigidez ou a flexibilidade do material, que é a propriedade de resistência de um material de deformação elástica. Em escala atômica, nada mais é do que a manifestação de pequenas mudanças no espaçamento interatômico, causado pelo alongamento das ligações. Então aqui ainda não há quebra de ligações, nem ligações químicas, nem formação de ligações novas. Assim, então, devido à natureza da estrutura química, os materiais eles devem variar de modos extremamente elevados para algumas ligas e também algumas cerâmicas técnicas, que a gente pode ver aqui no canto superior direito desse diagrama, que relaciona o módulo de elasticidade com a densidade dos materiais, e também chegar até módulos muito baixos, como no caso dos elastômetros, que são destacados aqui na parte de baixo em azul claro. Bom, mas se a gente seguir olhando para a continuação da curva, a gente vai perceber outros pontos interessantes que se manifestam no decorrer do ensaio. Esses pontos eles vão nos dar outras informações valiosas a respeito das propriedades mecânicas. O primeiro fenômeno que a gente vê no final da fase de deformação elástica é uma transição de um regime linear então para um regime não linear. Essa é a transição para a fase de deformação plástica, que acontece em um fenômeno chamado de escoamento, onde ainda estão presentes os dois tipos de deformação, elástica e plástica.
Essa transição ela é muito importante porque a maioria das estruturas ela é projetada para garantir que apenas a deformação elástica ocorra quando uma tensão é aplicada. Lembra da asa do avião? A asa do avião lá do começo? Então, é fundamental saber qual é o nível de estresse em que a deformação plástica ela vai se iniciar. Esse fenômeno, então, ele é capaz de nos dar a tensão de escoamento, que pode ser obtida de formas diferentes, dependendo de como esse fenômeno, essa transição da fase linear para a fase não linear ocorre. Na primeira situação aqui que a gente vê na curva da esquerda, a curva em vermelho, essa transição ela ocorre de forma gradual, sendo difícil então determinar com precisão o final da taxa proporcional de deformação. Aqui, nesse caso, então, se usa por convenção o ponto em que uma linha paralela à linha de deformação elástica, traçada a 2% de deformação, intersecta a curva de tensão-deformação. No segundo caso, ali, o fenômeno mostrado na linha azul, na curva azul, ele ocorre de forma bem definida. E nesses casos, então, se toma a média do ponto inferior do escoamento. Mais adiante, então, seguindo a nossa análise da curva, vamos direto para o próximo ponto que chama a tensão, que é o ponto máximo da curva. Esse ponto nós vamos chamar de resistência à tração. É outra propriedade mecânica muito importante. Esse ponto ele corresponde à tensão máxima que uma estrutura pode suportar sob uma tensão. Se essa tensão ela for aplicada e mantida, então a gente chega ao limite da curva, que é representado aqui por esse símbolo de explosão, e esse é o ponto em que se atinge a tensão de ruptura, e é onde então ocorre a fratura do material. Então, de novo, são pontos muito importantes, né, para a gente poder analisar, porque, de novo, quando a gente está falando de propriedades mecânicas e materiais para aplicações estruturais, tudo que a gente vai tentar fazer é sempre achar a tensão limite do material para evitar ao máximo que ele seja exigido até chegar nesse ponto. Mas agora uma outra coisa que chama a atenção aqui é o decaimento dessa força necessária para a continuação da deformação. Naturalmente, a gente esperaria que a tensão devesse continuar em uma crescente para que, enfim, as ligações químicas pudessem se desfazer e partir do material. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece aqui, porque a partir desse ponto, o corpo de prova ele sofre um estiramento caracterizado pela formação de um pescoço que reduz a área sobre a qual a força está sendo aplicada. Como a gente viu antes, a magnitude da força é proporcional à área de atuação dessa força. Então, por isso o decaimento dessa tensão. E aí a gente vê aqui, nesse exemplo do corpo de prova, né, antes e depois do final do ensaio, a formação desse pescoço, onde acontece um estreitamento da área da seção transversal, onde vai ocorrer a fratura. Muitas vezes essa curva é chamada de curva tensão-deformação de engenharia, porque ela é obtida de uma forma experimental, e sendo então a curva real podendo ser estimada matematicamente. E aí sim, nesse caso, a tensão real de ruptura ela vai ser maior do que a tensão de resistência à tração. Bom, até aqui nós vimos todos os pontos que se destacavam ali na curva, mas ainda podemos seguir a nossa análise, mas dessa vez olhando então para a área abaixo dessa curva. Por exemplo, nós podemos encontrar o grau de deformação plástica que um material ele pode suportar até atingir a tensão de ruptura, ou a ausência dessa capacidade de deformação plástica. Nesse caso aqui, então, quando não há deformação plástica, ou ela é percebida em um grau muito pequeno, caracterizamos o material como sendo um material frágil. No geral, os materiais frágeis eles são considerados frágeis quando eles têm quando apresentam uma tensão de fratura inferior a cerca de 5% da deformação. Então, por outro lado, quanto mais a região de deformação plástica ela se estende,
mais dúctil vai ser esse material. E aí, então, o conhecimento da ductibilidade dos materiais é importante por pelo menos duas razões. Primeiro, ele indica para o projetista o grau em que uma estrutura ela vai se deformar plasticamente antes da fratura, o que pode evitar, então, uma falha catastrófica, como, por exemplo, ali na asa do avião. Isso pode representar, por exemplo, a chance do piloto fazer um pouso forçado após perceber um efeito na asa, ou, né, uma asa completamente quebrada em um acidente catastrófico. Bom, e segundo, então, ele define também o grau de deformação que esse material ele aceita durante os processos de fabricação e conformação. Ou seja, a facilidade com que esse material ele pode ser trabalhado na manufatura de bens e de produtos. De uma perspectiva atômica, a deformação plástica ela corresponde à quebra de ligações com átomos vizinhos para a formação de ligações novas com novos vizinhos. Então, por isso, após a remoção da carga, eles não retomam a sua posição original. A gente pode ver aqui e comparar dois corpos de prova, um apresentando uma fratura frágil, então sem aquele fenômeno do estreitamento que forma o pescoço, e o outro corpo dúctil, então permitindo alguma deformação plástica antes do ponto de fratura. Bom, existem muitos mecanismos de deformação plástica que são diferentes para cada material. E eles dependem também então, do arranjo dos átomos e das moléculas e da quantidade de defeitos presentes nesse arranjo. A gente vê aqui no esquema o esquema de uma estrutura semicristalina e outra cristalina, que confere então muitas possibilidades para esse tipo de deformação. Por outro lado, ligações iônicas e também covalentes, elas são muito mais propensas a uma fratura frágil, porque são ligações extremamente fortes e então elas são ligações muito mais difíceis de sofrer a deformação plástica. Então, bom, ainda olhando para essas curvas e fazendo a comparação das duas curvas, de um material dúctil e um material frágil, dá para a gente identificar a capacidade total da absorção de energia de um material. E essa capacidade de se deformar plasticamente antes de fraturar confere ao material uma grande área abaixo da curva que corresponde à tenacidade. Bom, essa propriedade ela é de extrema importância em materiais estruturais, uma vez que é quase impossível, e além de muito caro também, fabricar materiais com zero defeitos, ou mesmo evitar danos no material durante o seu uso. Então, para um material ser tenaz, ele deve apresentar tanto resistência quanto ductibilidade, essa capacidade de absorção de energia. Então, por isso, embora o material frágil desse exemplo ele apresente uma tensão de escoamento mais elevada, no geral ele pode ser considerado menos resistente do que o dúctil por causa dessa baixa tenacidade. Bom, por fim, analisando a área abaixo somente da região de deformação elástica, podemos encontrar a resiliência do material, que nada mais é do que a capacidade de um material de absorver energia quando é deformado. Bom, depois de ter essa nada mais é do que a capacidade do material de absorver energia quando é deformado e depois ter essa energia recuperada ao descarregar. Então essa é a característica da deformação elástica. Essa propriedade ela pode ser relacionada com a área sobre a curva da deformação elástica e é bastante importante em aplicações de absorção de energia, como molas, por exemplo, que estão sempre sujeitas então a cargas constantes que são aplicadas e removidas constantemente. Então, dessa maneira, as ligas que normalmente compõem essas, que são feitas essas peças de mola ou para esse tipo de aplicação, são feitas de materiais que apresentam alta resistência ao escoamento e baixo modo de elasticidade. Bom, para encerrar, eu tinha dito no começo que as cargas de um material que o material poderia sofrer, elas poderiam ser constantes, pontuais ou repetitivas. E o material ainda estaria sujeito também às condições do ambiente, como a temperatura.
Assim, existem duas outras propriedades, que são a resistência à fadiga e a resistência à fluência, relacionadas respectivamente à aplicação de tensões cíclicas ou à aplicação de tensões aplicadas por tempo prolongado sob temperaturas elevadas. Mas o aprofundamento dessas duas propriedades foge do escopo dessa aula, porque ela sofre influência de alguns mecanismos, né, que a gente precisa de um pouco mais de tempo para discutir. Bom, então a gente chega no final dessa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude, ele seja útil no estudo de vocês. E então, muito obrigado e eu desejo sucesso a todos no semestre.